O que mexe o coração de Deus é a adoração. A palavra do Senhor nos garante isso. Então, quer tocar o coração de Deus? Adore. Quer ser ministrado por Deus? Adore. Quem não tem costume de cantar, de adorar, cante mais, adore mais. Em todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos entronizar o Senhor com a nossa adoração. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a amplitude da adoração a Deus. Amplitude da adoração a Deus. Já que não há apenas uma forma de adorar o Senhor. E nós, como igreja, como noiva do Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos adorar o Senhor. Amém? E eu não estou falando e não vou falar apenas dessa adoração aqui no templo, quando nós nos reunimos e cantamos, mas com a nossa vida, tá, irmãos? Existe uma ministração que alguns de vocês aqui já ouviram, que o tema é oração como estilo de vida. Vocês já ouviram muito aí, quem já foi nos encontros mais do que uma vez. Oração como estilo de vida. E eu vou transferir hoje de oração para adoração. Adoração como um estilo de vida. Porque quando você adora, você está ligado no trono, você está voltado para o trono de Deus, e você não fica olhando para detalhes, para coisas. Você não se perde no tempo que deveria ser para Deus. Então, eu quero pedir a você que me acompanhe, tá? Nos textos que nós vamos estar lendo, porque a adoração, amados, só a Deus, unicamente, exclusivamente. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, livro que nos mostra o êxodo do povo judeu. Capítulo 20, ele fala aqui, cremos que Moisés, ele mostra, nesse capítulo 20, nos mostra algo interessante. O versículo é o versículo 1 e 2. Lembrando que aqui é um dos momentos que Deus ele dá os 10 mandamentos para o seu povo. E este é o primeiro mandamento, irmãos. Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha, irmãos, apenas o versículo 3 define tudo. Não tenhais outros deuses diante de mim. E o que nos chama a atenção, irmãos, que quando diz respeito a deuses, é claro que neste momento aqui, ele estava falando unicamente e exclusivamente de deuses. Mas nós podemos e devemos falar dos outros deuses que normalmente nós corremos risco de adorá-lo. Existe muitas outras formas de adorar outras coisas. Então, a adoração a Deus, ela precisa ser prioridade em nós, para que nós não venhamos estar adorando. E algo que, quando eu meditava nessa palavra, Deus me falou algo interessante. Deus me falou: olha, quando você
se encanta por algo tão caro e que você não tem necessidade de pagar tão caro por algo e você paga, você está colocando o tal objeto como um Deus na sua vida. Você está adorando a algo. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nós não devemos gastar dinheiro ou gastar em algo que não seja pão. E quando ele diz algo que não seja pão, ele está falando de algo que venha servir, que venha ser prioridade na sua vida. Então, quando você tem várias calças, vou colocar o exemplo de uma calça aí, de marca. Quando você tem várias calças, ou quando você tem várias opções de comprar várias calças, mas você compra uma calça caríssima, simplesmente por aquela marca. Eu citei uma calça, mas existe uma bolsa, né? As mulheres aí que gostam de bolsa, existem bolsas, né, caríssimas, 30, 20, 15 mil reais, né, irmãos? Se vocês nunca viram, eu já vi. E eu lembro que eu estava em um certo ambiente, uma certa vez, e eu vi uma senhora com uma bolsa. E quando eu olhei para a bolsa, eu falei, Deus, essa bolsa, eu pensando, né, eu falei, essa bolsa é cara. Porque era uma bolsa diferente, uma bolsa que eu nunca tinha visto. E eu falei, essa bolsa é cara. E eu estava com o celular ali na fila, a mulher na fila comigo, na minha frente, e ali mesmo eu olhei o preço da bolsa, irmãos. Era de 12 a 15 mil a bolsa. É uma bolsa que não é nem feita aqui no Brasil. É uma bolsa importada. E ali mesmo eu falei, meu Deus do céu. Então você dá 15 mil reais em uma bolsa. Em uma bolsa. Enquanto você, ali na próxima esquina, você encontra uma pessoa catando lixo. E você ainda tem, e alguém ainda tem a cara de pau de dizer, né, de querer justificar algo assim, irmãos. Aí você pensa comigo, mas quem dá 15 mil reais numa bolsa é porque tem muito dinheiro. E na verdade também é. Mas eu quero que vocês entendam o que é adoração a Deus e o que é adorar algo. Por que pagar tão caro por algo, irmãos? Por quê? Apenas para o quê? Ostentar. É isso que chama? O nome que se dá? Ostentação. Olha, né? Aquela bolsa, como quando eu olhei para a bolsa, que eu fui pesquisar, de 12 a 15 mil. Eu nem lembro mais a marca, tá? Então nós precisamos ter cuidado com a vida que nós levamos aqui na terra, irmãos. Nesse mundo tão atrativo, nesse mundo que te leva, que te força. Porque ultimamente, nós somos forçados a muita coisa. Nós somos obrigados a muita coisa. Não é isso? Então nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Porque a pressão social do mundo que nós vivemos, ele te leva a querer pensar diferente dos pensamentos de Deus. Então Deus ele tem algo, eu posso dizer para você, pronto. Deus tem algo pronto para nós. Dentro do pronto que Deus nos dá, nós vivemos. Eu não vou dizer simplificamos, né? Porque quando se simplifica, normalmente se tira alguma coisa. Então o que Deus nos deu não é para tirar, mas nós acrescentamos e nós alimentamos isso. Então quando ele chegou para alertar o povo, falou, olha, vocês não tenham outros deuses além de mim. Vocês não adorem outros deuses além de mim, eu sou único. Porque ele sabia, irmãos,
E Deus alertava o seu povo, como Ele continua alertando até os dias de hoje. Isso mostra que Deus, irmãos, Ele não aceita de maneira alguma ser traído, ser adorado, Deus, ou ser trocado, né? Deus, Ele não aceita mistura nenhuma. Ele não aceita que você se misture, tá? Já basta, porque eu sei que alguns de vocês aqui, né, a maioria de nós aqui, de uma forma direta ou indireta, nós nos misturávamos, né? Fomos, de certa forma, contaminados com esses deuses, principalmente os deuses pagãos, no passado, né? Então, olha o perigo. Não se divide, irmãos. Adoração a Deus não se divide com coisas. Adoração a Deus, ela é direta. Quando o véu do templo se rasgou, lembram? Ele se rasgou de alto a baixo. Isso era mostrando que o homem tem contato direto com Deus, sem intermediário. O alto a baixo quer dizer Deus, homem. Quando a Bíblia falou, não está escrito de alto a baixo, simplesmente porque está escrito, tá? Tem um significado nisso. Isso é mostrando que você tem contato diretamente com Deus, porque antes o homem não tinha, antes o homem não tinha o privilégio de ir diretamente a Deus, tá, irmãos? Então era proibido falar o nome de deuses, irmãos. Chegou um certo momento, a questão de mistura, lá no livro se você quiser anotar depois, você anota, capítulo 4, versículo 19, de Deuteronômio, fala sobre Deus não querer aceitar. Vamos ler rapidinho? É por isso que eu alertei os irmãos. Vamos ler, me acompanhar aí, é bem rápido. Deuteronômio capítulo 4, versículo 12 até o versículo 19, ele dá uma alerta ao seu povo, tá? Deuteronômio capítulo 4, versículo 12 até o versículo 19, olha o que aqui diz: o Senhor vos falou no meio do fogo, ouviste a voz, as palavras, mas não vistes nenhuma figura, ouviste somente uma voz. Vou repetir para quem não deu tempo a abrir. Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu estou no versículo 12. Novamente. O Senhor vos falou do meio do fogo. Ouviste a voz de palavras, mas não ouviste nenhuma figura. Ouviste somente uma voz, e Ele vos fez saber sua o quê? Aliança, a qual ordenou cumprides os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. 14. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos instruísse ou ensinaste leis e preceitos, para que os cumpristes na terra em que passas a possuirdes. Versículo 15. Guardai bem, pois, vossas almas. Aqui, irmãos, olha isso. Guardai bem, versículo 15. Guardai bem, pois, vossas almas, porque não vistes nenhuma figura no dia que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Vocês entenderam? Vocês não viram nada além da voz, vocês não viram nenhuma figura. Versículo 16. Para que não vos corrompais, fazendo para vós algumas imagem de ídolo, na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou de mulher, ou figura de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou figura de qualquer animal que se arraste sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra.
versículo 19. E para que, levantando vossos olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, e todo o exército do céu, sejais o quê? Impedidos a vos inclinardes diante deles, e os adorar, coisa que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Aqui foi um aviso, um alerta para que eles não adorassem nada que não fosse Deus, Espírito. Por isso que o João, ele falou que para alguém adorar a Deus precisa estar em Espírito. Capítulo 4, a partir do versículo 22, 23, 24. Quando ele diz que o Pai o procura, né, os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Para que nada seja intermediário, você não precisa de intermediário. A igreja de Cristo na terra não precisa de intermediário. Amém, irmãos? Você não precisa de irmão ciclano, beltrano para falar com Deus, para ser intermediário. Existe uma prática, em alguns momentos, de confissão, em que você senta com uma pessoa que você confia e que você conversa com ela. É algo específico. Confissão é algo específico. É para libertação, tá? Isso faz parte de processo de libertação. Quando você senta com alguém para confessar a sua vida, para falar a sua vida, diz respeito à sua libertação. Ok, irmãos? Quem é que diz isso? Tiago, vamos lá? Tiago, lá no Segundo Testamento, livro de Tiago. Tiago já fica antes de depois de Hebreus. Depois de Hebreus. Tudo que a gente fala, a gente precisa ter base bíblica. Amém? Tem que estar na Bíblia. Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, irmãos. Para que serve a confissão, tá? Mesmo assim, mesmo você precisando sentar com alguém que deseja, alguém que queira, alguns de vocês aqui já fizeram isso, é algo específico, porque você não precisa de A, de B, de fulano, ciclano, beltrano, para ter contato com Deus, tá? Isso aqui é algo específico, em alguns casos. Versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para que serdes curados. Tá? Então, confissão é para isso. Quando você confessa, é para que aconteça cura na sua vida. A súplica de um justo é poderosa e eficaz. Então, normalmente você senta com alguém que você confia, que você conhece. Isso não tira, tá, irmãos, o lugar de Deus na tua vida, o lugar secreto da tua adoração, da tua vida com Deus, tá? Então, Êxodo capítulo 23, vamos voltar novamente. Deus não queria, irmãos, que se citasse nem o nome desses deuses da terra. Então ele alerta, Êxodo capítulo 23, aprendi com o nosso pastor, né? Ler, abrir, mostrar. Capítulo 23, versículo 13. Andai apercebidos em tudo o que vos disse. Nem farei o quê?
Êxodo capítulo 23, versículo 13. Andai apercebidos em tudo o que vos disse, ou seja, esteja ligado em tudo que eu falei para vocês, em tudo que eu estou falando para vocês. Nem fareis o quê? Menção. Menção de quê? Do nome de outros deuses. Êxodo repetindo, Êxodo capítulo 13, versículo 13. Êxodo 23, versículo 13. Não citar o nome. E nós fomos ensinados a isso, lembra, irmãos? Não citarmos o nome dos deuses. Tá? Não vou entrar em detalhe, que você já quem não sabe aí vai lembrar. Então, e nunca se ouça da vossa boca o nome deles. Olha como Deus era e é, mas nessa época aqui, na época da lei, com esse povo, nesse tempo, olha como ele alertava o seu povo, né? Como ele ensinava o seu povo: eu não quero nem ouvir da boca de vocês, não saia da boca de vocês esse nome. Assim como nós não falamos palavrão, né, irmãos? Você não fala palavrão, né? Aqueles nomes, né, torpe, aqueles palavrões gigantescos, aqueles nomes feios. Qual é o nome feio? Um dos nomes feios que as pessoas normalmente citam, os mais antigos, né? Hoje em dia nós não ouvimos tanto, mas o cabrunco, né? São doenças. Então, tem outros e outros nomes que eles nem sabem. Não tem nada a ver com Satanás, tem a ver com doenças, né? Gota serena. Já ouviram? Já ouvi muito isso, né? Então é uma doença, a gota, tá? São doenças e eles nem sabem o significado. Alguns pensam que é demônios, né? Mas na verdade são nomes de doenças, tá? Então nessa época Deus falava: olha, eu não quero que vocês citem, não saia da boca de vocês esse tipo de palavra, porque se falar eles vão ser de uma certa forma exaltados, né? Tá? Então era proibido se falar. E aí Deus falava: olha, eu também não quero que vocês façam aliança. Não façam aliança com o povo da terra, porque é um povo pagão. Então, se vocês fizerem aliança com esse povo, o que vai acontecer? Vocês, de uma certa forma, vão adorar os mesmos deuses que eles adoram. Então, isso é um alerta para nós, a igreja, que estamos aqui na terra ainda. Nós precisamos ter bastante cuidado com o tipo de alianças que nós fazemos, né? Com pessoas. E uma das alianças perigosas que as pessoas muitas das vezes fazem, nem pensam e não analisam, é a questão de casamento, tá? Casamento é uma aliança, tá? E você que tem uma aliança com Deus, você que tem uma aliança com Jesus, fazer uma aliança com alguém que tem aliança com deuses estranhos, você vai ter problema, com certeza. Então depois vai dizer: não tem problema. É no capítulo 34 aqui, irmãos, tá? Capítulo 34, versículo 10. A partir do versículo 10 aqui, ele já começa a falar. Minha Bíblia pulou de Êxodo para Ezequiel. Mas é Êxodo, tá, irmãos? Êxodo capítulo 34. Eu falei que a minha Bíblia pulou aqui. Êxodo 34, versículo 10. E ele disse: eis que eu faço o quê? Só com Deus, irmãos. Só com Ele. Farei maravilhas diante de todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nenhuma nação,
E todos esse povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque é coisa o quê? Terrível que faço contigo. Observa o que eu te ordenei hoje. Eis que eu lançarei fora os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, de diante de ti. Guarda-te de fazeres alianças com os habitantes da terra, em que entrarás, para que isso não seja tropeço no meio de ti. Tá? Então, o versículo 13. Mas destruireis seus altares, quebrareis suas colunas e cortareis suas imagens, porque não deveis adorar a nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, Deus zeloso. O versículo 15 ele ainda continua falando: não faças aliança com os moradores da terra, a fim de que, quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, tu não seja convidado por eles e não comas das suas ofertas ou oferendas. Então, alerta, irmãos, de Deus para o seu povo. E muitas das vezes nós ouvimos pessoas falar o quê? Tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Ou jaz do maligno. Por quê? Porque o diabo está entrando sorrateiramente em todos os lugares que você nunca acharia que ele ia entrar. Ele entra sorrateiramente. É claro que o diabo ele é espírito e nada prende ele, principalmente paredes, né? Eu lembro de uma história de um pastor que estava com sua esposa tomando café, se eu não me engano, tomando café, e ele ouviu um barulho, e aí a esposa falou: chegou alguém aí, e ele chegou na sala, quem estava? O diabo. E aí ele voltou, sentou com a esposa, e a esposa: quem era? Ele falou: era o diabo. Não é ninguém não, é o diabo, né? Ele não deu bola. Então assim, nós demarcamos território, tá? Mas paredes não segura espíritos, não segura demônios. Nós simplesmente demarcamos, falamos: olha, você não vai entrar aqui porque nós sou autoridade, e você não vai entrar aqui nesse ambiente. Eu não quero a sua presença aqui nesse ambiente, que é a sua casa, o seu quarto, os cômodos da sua casa. É você quem determina o território, é você quem marca aquele território. Mas dizer que alguma coisa segura demônio, não segura, tá? Então, e esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo cheio de coisas que vêm para tentar te parar, ou tentar fazer que você ache que tudo é normal. Não, isso é normal, isso não tem nada a ver, né? Isso é coisa dos crentes, isso é coisa de crente, isso é coisa de religioso. E aí você precisa ter discernimento para saber se é coisa de religioso mesmo, ou se é mais uma vez o diabo querendo entrar sorrateiramente onde não deveria, tá? Então, muito cuidado com o mundo. Não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo falando aos romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Capítulo 12, né? E olha o que ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentei o quê? A vontade de Deus, as vontades de Deus, que é boa,
perfeita e agradável. Está lá, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Tem uma versão de Bíblia aí que eles tiraram, tá? Porque o Espírito de vida, né, talvez a tua Bíblia tiraram. Não se espante não. Mas em vez de, porque não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí tem uma versão que é diferente, tá? Porque o Espírito de vida, alguma coisa assim. Tem alguma versão assim aí? Ou vocês não abriram? Vamos lá? Não custa nada lermos. Aos Romanos 12. Eu tenho certeza que vai ter uma versão aqui diferente da minha. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma versão aí sua que não tem. Quem aí? Levante a mão. Quem tem aí? Faltando. E não tem o que eu li. O versículo 2, acho que não tem assim como o meu. Então assim, nós precisamos ter cuidado, tá? Esteja sempre atento, irmãos, porque o estilo de vida que você tem, ou que você deseja ter, ou que você busca ter, tá? Mostra o quanto de adoração, o quanto de adorador você é, ou o quanto você está disponível a adorar, tá? Repetindo, o estilo de vida que você tem, ou que você busca ter, tá? É o que vai nortear, irmãos, vai mostrar o quanto você está disponível, o quanto você está disposto a adorar a Deus, tá? É muito o que você está vivendo agora. E esses dias, o que você está vivendo, ele diz o quanto você está disposto ou indisposto a adorar a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, no Evangelho, segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, vai voltar só um pouquinho aí, no capítulo 26, o versículo, o versículo 6, vou repetir o que eu li agora há pouco. O estilo de vida que você tem, ou que você deseja, ou que você deseja ter, é o que mostra o quanto você está disposto ou disponível para adorar a Deus. É medido pela sua disponibilidade para Deus. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 6. Adorar a Deus não são palavras cantadas, como nós fizemos agora há pouco, versos bonitos cantados. Adorar a Deus diz respeito ao seu viver, ao seu dia a dia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça quando ele estava à mesa. Meu Deus! Vendo isto, os discípulos se indignaram, dizendo:
Para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e daria aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe: por que aborrecei uma mulher? Ou a mulher? Ela de fato praticou uma boa ação para comigo. Sempre terei convosco os pobres, mas a mim nem sempre tereis. É como aquela história de você estar em missões. Você está em missões e aí tem um prato de comida. Vocês já ouviram isso? Tem um prato de comida, preste atenção. Você está fazendo missões. E aí, aquele prato de comida vai salvar você ou salvar uma ou duas vidas ali. Você está em missões. O que é que você vai fazer? Você vai comer ou você vai dar aquele prato de comida para uma ou duas pessoas ali? Pensa aí. O que é que você faria? Hein? Vou repetir para você que não entendeu. Você foi enviado para algum país aí, onde uma das coisas que está matando é a fome. Chegando lá, tu tem um prato de comida na mão. E aí, tu vai decidir. Tu vai alimentar aqueles dois para que eles vivam? Ou tu vai comer e eles morram? Aí eu vou te dar a resposta. Tá? Pensou aí? Para ver se vai bater com a minha? Eu vou comer. E infelizmente eles vão morrer. Ah, mas por que, pastor? Por quê? Porque eu estou em missões. Ou eu estou em missão. Eu fui enviado lá para salvá-los. Aqueles dois vão morrer, mas eu tenho que ficar vivo, porque e os outros? Entende? Aquele vai morrer. Porque se eu morrer, quem vai fazer? E o apóstolo Paulo passou por isso. Vocês já ouviram falar sobre isso? O apóstolo Paulo foi enviado para uma cidade para falar de Jesus. Chegando lá, no primeiro dia, apareceu uma moça. E aí, quando o apóstolo Paulo, com certeza, olhou para aquela jovem, falou: espírito de adivinhação do inferno está amarrado. E aquela mulher, em todos aqueles dias em que Paulo estava em missão, ela ficava atrás dele, na cola, tá? Elogiando ele, e eu acho que aquilo deve ter mexido bastante com ele. E ele ficou, irmãos, todos aqueles dias, alguns dias, evangelizando, falando da salvação, curando, libertando pessoas naquela cidade. E não expulsou o demônio daquela mulher. E aí você pergunta, mas por que o apóstolo Paulo ficou tantos dias com aquela mulher endemoniada atrás dele, e ele não expulsou o demônio daquela mulher? Porque se é uma coisa que, né, que o crente não vai deixar, é uma pessoa endemoniada assim, e você sabendo que ela está endemoniada. Mas o apóstolo Paulo deixou. Quando ele evangelizou, olha só, quando ele evangelizou a cidade, aí ele falou: agora eu vou expulsar o demônio dessa mulher. Essa mulher, ela tinha um espírito que adivinhava, então ela dava muito lucro a algumas pessoas da cidade. Quando ele expulsou o demônio daquela mulher, ele foi preso, irmãos. Acabou a missão. Se ele tivesse expulsado o demônio daquela mulher no primeiro dia, ele não tinha feito a obra de Deus. Então nós precisamos ter inteligência, irmãos, além de direção de Deus. A direção de Deus está em primeiro lugar, depois inteligência. Não basta ser inteligente sem direção de Deus. Você entendeu? Aí pronto, o apóstolo Paulo foi preso e acabou. Mas ele já tinha feito o que Deus mandou ele fazer.
né? Então, vamos voltar para o texto aqui, porque o pessoal não gostou daquela mulher ter derramado, irmãos, um bálsamo caríssimo sobre Jesus. Isso mostra, irmãos, o quanto aquela mulher estava disposta a viver para Deus, o quanto ela estava disposta a fazer para Deus. Ela não estava se importando com o preço daquele perfume. E eu vou te dizer quanto custava mais ou menos aquele perfume, aquele bálsamo. Era algo caríssimo. E segundo alguns historiadores, aquele bálsamo era em um vidro que, se quebrou, tinha que usar de uma vez só. Não tinha como guardar. Era algo tão precioso e tão raro, tão caro, que tinha que usar de uma vez só. E ela usou todo em Jesus, irmãos. Segundo alguns historiadores, ele custava, como diz aqui, no texto, que ele falou que poderia vender e dar para os pobres. Era um denário, o que vale, naquela época, a moeda da época era o denário. Então, como é que nós baseamos hoje? Eles contam que era o salário de uma pessoa que trabalhava, junta, né? Uma pessoa trabalha um ano, junta o salário de um ano. Era o valor de um perfume desse. Ou seja, eu vi até um comentário de uma pessoa falando que, trazendo para os dias de hoje, seria uma diária. Quanto é uma diária hoje? Vamos dizer que seja uma diária de R$100. R$100 por mês vai dar, ou por R$100 por semana, um mês vai dar R$400, tá? Então, aí se multiplica 12 vezes R$400, tá? Uma base que eu fiz. Então, é uma base que se faz assim. Foi um comentário que eu ouvi, além de vários comentários pesquisadores que eu observei, né? Então, seria 400 vezes 12, né? Já fez a conta aí? 400 vezes 12? Oi? 4.800. Existiam outros comentários que falavam que ficava também aproximadamente 15 mil, né? R$15.000, um perfume desse. Se ele custasse R$1.000, você já ia dizer, carinho, hein? A gente vê hoje um perfume de 400, 500, 200, meu Deus, que perfume caro. Então, nessa base que eu fiz aí, uma pessoa trabalhando um ano, a R$100 o dia, daria 400, ou daria 4.800. E aí nisso eles não gostaram. Irmãos, quem estava ali era o Salvador. Quem estava ali na mesa era o Salvador do mundo. Era o autor da vida. Você vai se preocupar com R$100.000? Você vai se preocupar com R$1.000? Você vai se preocupar com R$1.000.000? Você vai trocar R$1.000.000 pelo seu relacionamento com Deus? Você vai perder a sua intimidade com Deus por causa de R$1.000.000? Aquela mulher chegou e derramou na cabeça de Jesus, nos pés, sabe, irmãos? Ainda pegou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus. Tu sabe o que é isso, irmãos? Tu sabe o que é derramar o bálsamo em alguém? Um bálsamo tão caro? Mas não era alguém, irmãos. Era Jesus, era o Salvador do mundo.
E ele depois ele fala, olha, ela vai ficar na história. Ela vai ficar na história. Ele mesmo fala, o próprio Jesus. Então, muitas das vezes, nós deixamos de adorar a Deus por causa de R$1. Estou exagerando um pouco. Mas nós deixamos de adorar a Deus por causa de R$5, de R$10. Vou dar uma oferta aqui. Aí você tem uma nota de R$10 e uma nota de R$5. Eu vou melhorar. Tem uma nota de 50 e tem uma nota de 10. Aí você vai dar uma oferta. Você não, nós. Eu vou me colocar. Aí nós vamos dar uma oferta. Nós pegamos a nota de 50 ou a nota de 10. Seja realista. Nós pegamos a nota de 10, irmãos. Eu vou visitar uma igreja ali. Aí chegando lá na hora da oferta, eu estou com a nota de 100, estou com a nota de 50 no bolso. Aí, na hora da oferta, vou pegar a nota de 100 e embolar na mão, né? Não, irmãos. Eu vou pegar a nota de 50, irmãos. E vou embolar na mão e vou depositar. Vou deixar a nota de 100, a garupa. Eu vou pegar a onça, e vou despachar e vou deixar a garupa no bolso. Não é verdade? Hein? Irmãos. É isso mesmo. Se você não é assim, aleluia. Mas eu estou falando aqui de ser humano e eu não posso ficar fora. E onde é que fica a adoração a Deus, irmãos? Porque quando fala em oferta, está falando de quê? Coração. E tem uma mulher na Bíblia que está lá no livro dos reis de Israel, a viúva. Lembram da viúva? Está em 2 Reis, capítulo, não vai dar para lermos agora. 2 Reis, capítulo 16. Aquela mulher passando por uma visão, capítulo 17. Leia em casa, quem não conhece a história. Passando por uma situação difícil, viúva, com um filho para dar comida, chega o profeta e diz, eu quero comer. Ela falou, olha, o que eu tenho aqui, só dá para mim comer, fazer uma farofinha aqui, eu e meu filho comer e morremos depois. Aí ele falou, mas primeiro você vai me dar. Faz primeiro para mim comer. E se fosse nos dias de hoje, dizia o quê? Deus proverá. E aquela mulher, irmãos, a Bíblia não fala que ela questionou. Ela simplesmente fez a farofa, eu estou simplificando. Ela simplesmente fez a farofa e deu para ele. E todos vocês sabem do resultado. Estamos precisando melhorar, irmãos. Estamos precisando melhorar. Nós estamos precisando melhorar diante de Deus. Porque a nossa adoração precisa romper o céu. E vocês já viram que adoração não é apenas cantar. Mas adoração é derramar o perfume caríssimo, os levitas podem subir. Mas derramar aquele bálsamo caríssimo sobre Jesus. Mas adoração é, em vez de tirar a onça do bolso, tirar a garupa e dar como oferta. Adoração a Deus, porque ele diz, nós lemos lá no capítulo 20 de Êxodo. Adorar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Nada pode estar na frente. Tu quer ser vitorioso? Então nós temos que derrubar as muralhas que estão diante de nós. E as muralhas que estão diante de nós, somos nós mesmos quem levantamos com as nossas atitudes, com a nossa vida. Lembra que eu falei agora há pouco? O estilo de vida que você tem, ou que você deseja ter, ou que você está disposto a ter, é o que vai nortear o quanto você adora a Deus. É o teu estilo de vida
que revela isso. E quando Davi pegava aquela sua harpa e tocava, não era uma melodia bem tocada, não era um dedilhado bem, não era uma boa batida, também, porque a Bíblia diz que Davi tocava bem, tocava muito, mas não era apenas isso que expulsava o demônio da vida de Saul. O que expulsava o demônio da vida de Saul, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 16, versículo 23, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz que quando Davi tocava a harpa, o demônio que estava na vida de Saul saía. Era a vida de Davi, era o estilo de vida dele. Não era apenas repetindo aquela nota bonita, aquela batida bonita. Fica de pé. Não era apenas. Oh, aleluia. Como o rei Davi, Pai, nós te adoramos, Jesus, nós te glorificamos, nós te entronizamos nesse momento, nós te engrandecemos nesse momento, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso guia, Espírito Santo que habita em nós. Nós não sabemos orar, nós não sabemos nos direcionar a Deus, mas é o Teu Espírito, Jesus, que nos leva ao Senhor. E eu quero nesse momento, Senhor, apresentar cada um desses irmãos aqui, apresentar a Tua igreja nesse momento, Pai, e declarar a Tua bondade, declarar o Teu domínio sobre eles, sobre cada um deles. Tu conheces o coração de cada um desses irmãos, Tu conheces a vida de cada um desses irmãos, os que estão aqui, os que nos acompanham pelas redes sociais. Tu sabes da vida de cada um deles, do estilo de vida de cada um deles, e queremos te pedir, Pai, ó Deus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Direciona o Teu povo, Senhor, nessa caminhada, para que a adoração, ó Deus, esteja não apenas nos lábios, mas a adoração esteja em cada coração, de uma maneira sobrenatural. Exalta o Teu nome sobre a Tua igreja, exalta o Teu nome sobre o Teu povo, Pai, pois nós Te adoramos. O desejo do nosso coração é Te servir, é Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Quero Te